Corinthians e São Corinthians e São Paulo. Paulo são, né? Não estou falando nenhuma... Não, são piores não. Nenhuma estão fala piores. imprecisa. Momento, Momento, né? Os falar dois, que o né? Corinthians é o pior logo. Não são os piores? Você tem os números aí pronto para rodar? O cara jogou? Olha só, eu não sei nem dizer quem é que tá pior, porque os números são tão parecidos, tão ruins, por isso que a gente decidiu chamar de o clássico dos piores. Ó, majestoso dos piores. 8 jogos, o São Paulo tem 3 vitórias. O Corinthians tem 3 empates, São Paulo tem 4 derrotas a 3. O São Paulo ainda consegue ter um gol por jogo, o Corinthians nem isso. O Corinthians sofre mais de um gol por jogo. E o aproveitamento na temporada 2019 é de 37,5 a 41. A gente está falando de um aproveitamento, gente, em Campeonato Paulista, em Copa do Brasil, no caso do Corinthians, e com um jogo de Sul-Americana. O São Paulo é paulista e fase mata-mata de Libertadores. Não é um desempenho pífio, ridículo? Principalmente pela expectativa gerada em relação a contratações, no caso do São Paulo, da volta do Carille e contratações no caso do Corinthians. Eu vejo que os dois times têm potencial para jogar muito mais bola do que estão jogando. O momento dos dois é muito ruim. Por isso que vocês brincaram com o majestoso dos piores. Mas né? Né? Eu acho que no Paulista o Corinthians chega a estar pior mesmo, né? Quer ver? Põe as classificações. Põe as classificações dos grupos. Todos os outros 3 lideram os grupos, né? Palmeiras, Santos e São Paulo lideram os seus grupos e o Corinthians não. O Corinthians acho que é o terceiro colocado do grupo. Ferroviária, Bragantino e Corinthians. É o terceiro colocado do grupo. Eu não sei, aquele aproveitamento ali do São Paulo, esse ano é no Paulista, é o quê? Não, esse aproveitamento é geral. Tá certo, todos os jogos da temporada. Não, tá certo, todos os jogos deu 41, tarará. A gente não está incluindo o Florida Cup, só jogo oficial, tá? Sim. Só jogo oficial. Senão seriam 2 derrotas do São Paulo. Senão seria mais 2 derrotas do São Paulo. Piorar só. O Corinthians hoje está fora da zona de classificação. São Paulo é primeiro, e o São Paulo é primeiro. E o Santos é primeiro. Todos são primeiro, menos todos que eu digo dos 4 grandes. Os 3 lideram e o Corinthians. Aí você vai perguntar, toda vez a mesma resposta. Calma, tem tempo, ainda está se ajustando. Acho que tem mesmo, né? Ainda tem uma boa água para rolar. Só que aí começa a complicar. Agora o Corinthians já tem pensando nisso e tem agora que pensar no empate de ontem para a Sul-Americana. Vai complicando, sim. Vai apertando. Não sei se vocês assistiram ao jogo, eu acompanhei esse empate. E, assim, é muito claro, não tem muito o que comentar. O Corinthians enfrentou um time que hoje é bem melhor do que ele. É o líder do campeonato argentino, inclusive. Assim, ó... Tava meio mistão, né, André? Exatamente, o Racing nem jogou com força máxima. E, mal, jogou bem. Vou te falar um negócio, cara. Você vê as chances que o Racing criou até abrir 1-0, né? Mas só dava Racing. Com todo respeito, o Andrés Rios é titular do Racing? Fez gol ontem, mas ele é titular? Não sei. Não sei se ele é o titular do time principal do Racing, porque agora o Centurion foi barrado, né? Eu não sei mesmo. O Racing teve 3 chances, um gol anulado, só dava Racing. Aí ele vai fazer 1-0 e o Racing meio que para de jogar. Aí, podia ter saído 1-0 nessa bola aí do Wagner, Love, né? Podia. Chutou muito em cima do goleiro. Mas você vê que não é nenhuma jogada trabalhada, é um chutão da defesa pro ataque. Tocando a bola, com bola no chão, o Racing envolveu completamente o Corinthians, vai fazer um gol aos 22 do primeiro tempo, e aí o Racing meio que sentou em cima do resultado, parou de jogar, porque o domínio era total do time argentino, total mesmo. Mostrando pra gente que o Racing, mesmo com time reserva, hoje é um time e o Corinthians ainda está tentando ser um time. Não é ainda um time, né? Ou estou exagerando? Não está exagerando. Não é a questão do resultado, né? Ainda vale a pena a gente citar, e o Mauro já falou isso, ontem o Corinthians ainda mostrou mais do que vinha mostrando nos outros jogos. Também acho, talvez tenha sido o melhor jogo do ano do Corinthians. O próprio Carille eu acho que reconheceu. Por favor, foi o melhor jogo. Como é que foi escalado o Corinthians ontem? Eu estava no Maracanã, não vi. Pelo que eu estou vendo Fagner, Manel, Henrique e Avelar. E aí precisa arrumar esse Henrique e Manuel ali, que os dois têm categoria, etc. Tal, mas está pesado, talento ali. Aí tá um problema. Aí tinha o Ralf... Carlos Augusto jogou na lateral esquerda. O lateral não foi o Avelar. Não, foi o Carlos Augusto. Aí Ralf. Aí jogou o Sornosa, o Love, Jadson e o Sérgio Dias jogou também.
Os 4 e o Gustavo lá na frente. Entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, verdade. Entrou no segundo tempo. Quem jogou? Ramiro, então? Ramiro, Jadson. É o que ele fez contra o... É como ele vem jogando. O Ramiro... Contra o Palmeiras. Ramiro, Sornosa... É como ele vem jogando. É como ele vem jogando, assim. Só que ele jogou com o Matheus Vital do lado esquerdo, né? Mas Ralf, Ramiro, Love, Jadson, Sornosa e Gustavo. É como ele tem... É o terceiro jogo que o Love está jogando. Parece que vai ser o Love mais um mesmo. E aí esse um agora parece ser... Não tem como não ser o Gustavo. Love mais um, não. Ali é Gustavo e alguém que ele quiser. Não sei. O Gustavo para a temporada toda, eu não sei. Está com início brilhante. O Corinthians agora. Agora o time titular acabei de te falar. No momento. Eu acho que o time titular é o que jogou ontem. Mas o Love, me parece que durante a temporada toda será o Love e mais um. Esse um do momento é o Gustavo. Mas veio para ser o Mauro Consegue. Eu já vejo diferente. Hoje o Corinthians tem um esquema tático revolucionário, que é o 1-0-1. É o Cássio lá atrás e o Gustavo lá na frente, cara. E o resto tentando ainda ver. Não, o Fagner é um jogador que tem jogado bem como sempre jogou. Mas o Corinthians hoje é isso, ó. Sim, claro. É o Cássio e o Gustavo. São as peças que estão fazendo pouco que o time fez nesse ano. Cássio e Gustavo. Cássio ontem evitou um placar maior do Racing e o Gustavo. Vocês querem ver o que a gente já pode chamar de Gustagol dependência? Põe todos os gols do Corinthians no ano, em ordem cronológica. Olha só o que é o Gustavo pro Corinthians em 2019. 6 dos 8, né? 1-1 contra o Santos, gol do Gustavo. Aí gol do Henrique contra o São Caetano. Contra o Guarani, o gol do Corinthians, Gustavo. Contra a Ponte Preta, o gol do Corinthians, Gustavo. Vitória sobre o Palmeiras, gol do Avelar. Aí empate com o Ferroviário, que classificou o time na Copa do Brasil, 2 gols do Gustavo. Empate com o Racing, Gustavo. Por isso que a gente mostrou aquela capa, perguntando se o Gustagol é o maior brasileiro pós-Pelé dos últimos anos. Fez 6 dos 8, né? O Corinthians também fez pouco, né? Além de tudo. Mas acho que o problema, assim, pro estilo Carille de ser, precisa arrumar é a defesa. Já tomou mais gols do que fez. Antigamente, ele, o Tite, etc., até podiam fazer poucos, né? Vários. Estatística do Tite é 1-0, 1-0, 1-0, mas era 1-0, né? Não tomava. Então, aí, quando você olhar o saldo de gol, havia o equilíbrio. E esse time aí tá tomando gols. Eu acho que está faltando acertar ali um ajuste. Claro que no lance do gol ontem, é falta de sorte do Henrique, bate numa perna, bate noutra, etc. Não é uma falha. Também não mas a zaga não está bem. Mas não está bem ali. Eles não estão conseguindo jogar bem. Precisavam. Você acha que eles estão se... Não. Eles não estão jogando bem. Eu acho que é início, por ser início de trabalho. Quando eu digo início de trabalho, a gente já passou da 6ª rodada, então dá para cobrar um pouco mais. Mas é porque alguns desses jogadores, como o Manuel, chegaram depois. Então ele ainda não atingiu esses 6 jogos com a camisa do Corinthians. A linha de raciocínio do Carille eu acho que é bacana. É o quê? É fixar uma dupla de zaga e dar continuidade para que eles tenham tempo e adquiram entrosamento para ver se funciona ou não. O que me preocupa um pouquinho mais é característica individual. Eu não sei se vai casar. Eu acho que, por exemplo, o Marlon hoje está jogando mais bola do que o Henrique. As partidas que eu fiz do Marlon me deixaram uma impressão muito boa. Na derrota contra o Novo Horizontino, ele jogou bem. E foi eleito, inclusive, o melhor em campo. Então, assim, eu acho que é importante você dar confiança para o atleta. E o Henrique é um cara rodado, um cara gente boa, super experiente e tal. Merece essa oportunidade, essa continuidade. Mas eu acho que o Carille tem que ter no radar o seguinte, olha, tenho que começar a pensar se esse estilo dos dois juntos funcionam. Porque tem Pedro Henrique, porque tem o Léo, falar uma coisa, Caio? Tem o Marlon, tem muita gente boa Caio, aí. A gente está falando da dupla de zaga. Eu quero estender um pouquinho mais esse time do Corinthians. Você não acha que a gente falou muito do meio-campo do São Paulo, que ela pesado, pouca mobilidade. Você não acha que esse meio-campo do Corinthians também... Porque hoje o futebol, o que ele pede? Velocidade, explosão, mudança de direção, vai e vem. O meio-campo do Corinthians hoje, o que jogou ontem, tá? Ralf, Jadson, Sornosa, Ramiro e o outro foi? O quarto? O Wagner Love. Wagner Love nessa linha de 4. São 5 jogadores com o Ralf que fica atrás dessa linha de 4 que não tem mais velocidade, que não tem essa velocidade, essa transição rápida, essa mobilidade de inverter o posicionamento, de mudança de direção. São 5 bons jogadores. Mas será que o Carille consegue encaixar o time competitivo com esses 5 no setor mais importante do time?
É uma questão que a gente tem que discutir. Eu acho, para mim, o problema do Corinthians hoje é justamente esse que você levantou. O que o Mauro está dizendo é, assim, o histórico, o jeito de trabalhar do Carille... E aí expõe a zaga, teve Caio. defesas muito sólidas e que sofriam muito poucos gols. Então, mas aí é uma exposição. Se você não tem jogador de velocidade que consegue acompanhar o lateral, que consegue fazer essa proteção à frente dos zagueiros, você expõe os zagueiros. Aí eu já vejo um pouquinho diferente. A bola vai começar a bater mais lá atrás. No conceito você tem razão, mas o Corinthians, os gols que o Corinthians tem tomado, a maioria deles são, sabe o quê? Jogo aéreo. Bola aérea. E aí a bola aérea que vem sendo um problema da defesa não tem muito a ver com o sistema, né? Com a bola rolando. É muito mais um posicionamento equivocado, uma desatenção na hora de subir com o cara, marcar a bola e não marcar o corpo do jogador. E o Corinthians tem falhado. Aí o Mauro levanta essa tecla que é importante. O jogo com o Ferroviário foi uma tormenta para a defesa. 2 bolas na área, 2 gols. E aí, o menino que fez 2 gols lá, deitou e rolou, ganhava tudo que era jogado. Agora, o que eu concordo 100% com você, Roger, é o seguinte. Dentro dessa característica de time, quando você tem a bola, o Corinthians, o ano passado, tinha um elenco que tinha muito menos opções, é uma situação completamente diferente, mas tinha uma carência no camisa 9. Hoje você tem um camisa 9. Você tem 3. Hoje é o Gustavo, a bola da vez, o Bozelli que está esperando a oportunidade dele, e o Love numa situação completamente diferente, trabalhando um pouquinho mais recuado como segundo atacante ou fechando uma lateral aqui. Enfim, aí depende muito do que o Carille propõe para a partida. Agora, desses caras que você citou, quem é que arrasta? Ninguém. Qual é o meio-campista que pega a bola e dribla e quebra a marcação? Ninguém. Qual desses meio-campistas que dão profundidade para o time? Ninguém. Eu acho que é isso que o Carille tem que pensar em mudar. Então, é o que a gente está discutindo. É isso aí. Mas ele não tem. Setor de Ele falou que só tem um jogador que consegue fazer isso, que é o Pedrinho. O Pedrinho de um lado e nem chega a ser um titular absoluto, e o Cleison do outro, que também não é um titular absoluto. São 2 jogadores que ainda não fizeram ou não têm a caixa suficiente para serem titulares no Corinthians. Mas são os únicos dribladores. Quando entra de titular, ele não consegue jogar os 90 minutos. Tem a questão física, muito magrinho ainda. E o Cleison não mostrou muita coisa também.